Eu nasci em São Paulo, no bairro de Interlagos, zona sul de São Paulo. E, bom, aquela situação de sempre. Nasci na periferia, meu pai era operário da indústria farmacêutica, minha mãe dona de casa. E é muito interessante porque a minha formação é química. A minha primeira formação é química. Você fez faculdade de química? Eu fiz faculdade de química. A primeira faculdade que eu fiz foi de química. Aonde foi? Foi em São Paulo. Eu comecei no Mackenzie, depois mudei para outra universidade em Santos para concluir. E por que isso? Por que química? Condiz muito com o que a gente vive hoje. Vou chegar lá. Mas por que lá um garoto escolhendo química? Eu, particularmente, na escola não curtia muito química. Olha que legal. Hoje, a galera ela tem profunda dificuldade para encontrar a sua profissão, porque se você pegar um garoto de 14 anos, 15 anos, ele tem noção absoluta de qualquer tipo de profissão. Ele sabe o que um arquiteto faz, o que um médico faz, o que um engenheiro faz, o que um policial faz. Na minha época, cara, a gente está falando, eu nasci em 76, então vamos falar em meados dos anos 80, você não tinha internet. Como é que você escolhia a sua profissão? Brincando com os amigos, através de algum filme ou influenciado por algum parente. Meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, ele me levou para conhecer a fábrica que ele trabalhava. Meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica. Era uma indústria farmacêutica voltada para qual lado? Fabricava medicamentos. Um dos medicamentos que eles produziam, por exemplo, muitas pessoas conhecem, que é o Dramin. Que é um antiespasmódico, né? Um medicamento para enjoo, para náuseas. Às vezes eu tomo para dar uma dormida. Para dar uma dormida? Meu pai com 12 anos me levou para conhecer a fábrica dele. Era um final de semana, estava aberto para a família. Teu pai, qual era a função dele na fábrica? Meu pai, ele na época, ele era um operador de máquinas e ele era, a gente chamava de químico prático. Hoje não existe mais isso. Hoje o químico tem que fazer pelo menos curso técnico em química para ter o seu CRQ, que é o conselho, e poder trabalhar. Até para mexer numa máquina de química ele tem que ser um químico. Exatamente. Dependendo do nível de complexibilidade dessa máquina, ele tem que ser um técnico em química. Para ele ser um auxiliar de um laboratório, ele tem que ser um técnico em química. Meu pai era o químico prático ainda na época, que é o cara que aprendia a profissão lá. Meu pai entrou como faxineiro. Meu pai, ele fez da vida dele uma única empresa. Ele trabalhou 38 anos na mesma empresa. Ele galgou lá dentro. Galgou dentro da humildade dele. Meu pai entrou como faxineiro e tornou-se ali um químico prático, operador de processo. Meu pai me levou, eu olhei. Aquela grandiosidade toda, a tecnologia. Eu vi aquelas máquinas drageadoras de fabricar drágea, eu vi aqueles reatores, eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer. Achou incrível. Quero ser químico. E aí eu saí de lá, na minha cabeça, querendo ser químico. Isso você tinha quantos anos? 12. Com 14 eu entrei no curso técnico em química. Então já foi bem imediato, não esperou chegar à maioridade. Eu tenho poucas lembranças da minha infância, Léo, porque eu fui um garoto complexado pelo bullying. Por quê? Eu sofri muito bullying na escola. O meu ensino primário, do pré à 8ª série, é muito louco isso, cara, mas eu tenho um bloqueio mental em cima disso. Poucas lembranças eu tenho da minha infância, poucas lembranças, justamente pelo histórico de bullying. Eu era gordinho, usava um óculos, eu já tinha um grau de miopia muito avançado. Meu pai muito simples, minha mãe muito simples, usava roupa muito surrada. Como eu era gordinho, a minha roupa ralava na coxa, então ali na região da virilha rasgava. Fazia bolinha, rasgava. Ficava com brotuejas. Eu estudava num colégio público. No colégio público, a molecada tende a ter aqueles repetentes na classe, né? Então, por exemplo, era muito louco isso. Imagina eu, 8, 9 anos de idade, estudando com um moleque de 13 na classe. Né? CDF pra caramba, nerdaço. Então eu apanhava muito, passava muita humilhação. Imagina os meninos que te batiam nessa época vendo você hoje. Mas não mais gordinho. Encontrou? Encontrei. Depois, se você quiser, eu conto a história. Não, depois não, conte-me. Eu conto. Eu encontrei. Nos deleite com essa história. Eu encontro. Porque é o seguinte, uma coisa muito legal pra galera mais jovem que talvez esteja passando por isso. Quem sofre bullying
Não esquece. Não esquece. Mas quem faz o bullying esquece. Esquece. É aquela frase, né? Quem bate... Esquece. Mas quem apanha nunca esquece. Então, eu lembro do nome e sobrenome da maioria dos garotos que me faziam bullying. Nome e sobrenome. Depois, quando encerrar aqui essa entrevista, eu te falo e mostro o Instagram dos caras. Bizarro. Pô, eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. Você lembrar até hoje, aos 45 anos de idade do nome, marca, né, é traumático, cara. Tá, mas e aí? E se encontrou com esse E aí, menino? passado muitos anos, aí eu já estava na casa dos meus 27 anos de idade, eu tinha 7 lojas de suplemento, tinha uma distribuidora de suplementação, malhava bastante, né? Treinava tudo, e eu estava montando uma loja na região de Interlagos. Coincidentemente na região de Interlagos, a região que eu nasci, a região que eu estudei e a região que esse cara morava. Primeiro o nome dele, Marcelo. E aí, eu entrei na minha loja, tava todo mundo reformando, decorando, eu falei assim, pô, preciso comprar uma TV. Na época tava na moda aquela TV, não era de LED, antes do LED Plasma. era plasma. TV Falei, de pô, vou plasma. comprar uma TV de plasma, colocar aqui na minha loja nova, tal, tudo. Subi ali no shopping. Entrei numa loja, Casas Bahia na época, e fui procurar a loja. Pô, comprei a TV, paguei, só que eu precisava levar na hora. Os caras estavam reformando. Eu tinha uma picape L200, falei assim, vou colocar Suave. na minha picape, suave. Fui pegar na expedição. Trabalho digno como qualquer outra pessoa. Mas estava lá o rapaz trabalhando na expedição como auxiliar de estoque. Aí, por mais digno que seja o trabalho dele, porque todo trabalho é digno, eu olhei... Mas é um trabalho que não é tão bem remunerado. Era um trabalho humilde. Eu olhei e falei, ele teve a mesma chance que eu. Nós estávamos sentados na mesma escola. mesmo lugar. No mesmo lugar. Só que lá atrás, eu era o otário. Que me batia, Estudava me demais. ridicularizava. Eu era otário que sofria. Aí eu cheguei, olhei, ele me entregou, não me reconheceu. Falou, seu não nome é Marcelo. reconheceu? Não. Ele falou, seu nome é Marcelo, né? Aí ele falou assim, é Marcelo. Seu nome é Marcelo de fulano de tal, né? Você me conhece? Você Sou um lembra do profeta. Renato, assim, assado? Não lembro. Ele não lembrou de mim. Pô, mas você lembra disso? Puta, não lembro, tá? Mas eu lembro pra caramba da época, foi muito legal, muito divertido, que legal, tal, tudo. Falei, cara, você acabou com a minha vida, velho. Falei pra ele, você acabou com a minha vida na época. Caralho, que loucura. E aí ele, não, eu não era assim. Como é que tu se sentiu falando isso? Tu ficou nervoso ou tu tava em paz? Cara, Não deu um... É que assim, Não Léo, deu um suazinho frio? a gente entrou nesse Porque assunto tu direto. lembra disso, né, Eu velho? lembro. A gente entrou nesse assunto direto. Se você me trouxer esse assunto aos poucos, eu desabo aqui, velho. Sim, sim. Eu desabo aqui, não tem jeito. É muito traumático pra mim. E aí, cara, meu coração disparou. É, então. E aí eu comecei a alterar minha voz. Falei, não, você fazer isso. Ele, não, cara, mas ele ficou tão surpreso. E aí eu parei, olhei e falei assim, ele não tem noção. Ele não tem noção. Ele, não, cara, não é possível, eu não fazia isso, não, que isso. Tipo, ele não tinha noção. Você via que Porque realmente quem faz não o bullying acha que é uma brincadeira. Sim, sim. É. Isso é uma brincadeira, pô, tô zoando o cara, velho. Me zoa também. É. Devolve a zoeira aí. Mas qual a condição psicológica daquele moleque pra receber aquela zoada? Qual a intenção real, né? Não, e como é que tá a situação daquele moleque? Às vezes o moleque tá na merda, velho, entendeu? Tipo, passando um monte de aperto, pô, de necessidade. Sim, sim. E aí, cara, eu cheguei nele, aí ele falou, pô, cara, você me desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem. É só que eu reconheci. É que eu reconheci mesmo, tal, daqui minha TV e tal. Aí ficou aquele, sabe aquele minuto de Aquele silêncio clima ali, estranho, cara? é. Peguei minha Ele TV deve e ter fui buscado embora. na memória e lembrou de algumas coisas, com certeza. Loucura. Mas... Bullying é foda. Então, minha infância foi uma infância, entre aspas, cancelada. Mas me deu força. Eu acho que o bullying me fez querer me amadurecer mais rápido, me tornar mais velho mais rápido. É, porque o que eu sempre falo, as frustrações, ou elas doem, ou elas ensinam, né? Ou continua doendo, ou E te você derruba. aprende com aquilo. É um ou outro, só tem esses dois caminhos. É, e eu tinha o lance era o seguinte, Léo. Eu tinha uma situação na mão. O que eu tenho? Eu não tenho grana, minha família não tem grana, ninguém tem grana. Minha mãe, numa dessa, olha que situação. Uma dica pra vida. As pessoas que trocam tempo por dinheiro.
que é trocar tempo por dinheiro? Eu sou funcionário de uma empresa, ok? Então eu sou seu funcionário. Eu estou dando o meu tempo para você e você me devolve o quê? Dinheiro. Isso é muito importante. Mas você não pode morrer a tua vida ali. O meu pai, durante 38 anos de vida, trabalhou na mesma empresa. Eu tive pouco contato com meu pai. Porque meu pai era um homem de trabalhar segunda a segunda. Ele não era um grande pai. Não me recordo ele jogando bola comigo, Léo. Mas ele era um ótimo provedor. Mas não deixava faltar. Ótimo provedor. Um cara responsável. Nunca minha mãe foi buscar meu pai no bar. Nunca meu pai chegou bêbado. Meu pai era de casa pro trabalho, do trabalho para casa. 38 anos na empresa. A empresa resolveu voltar para os Estados Unidos. Vendeu a fábrica para uma outra indústria, antes mandou os mais velhos embora, Seu Elias, muito obrigado, deram uma medalhinha para ele, muito louco. Deram a medalhinha, falou assim, ó, você está aposentado. Meu pai, com 38 anos de empresa, aposentado, 54 anos de idade. Se agora, com o mundo tecnológico e com toda a possibilidade de reciclagem que uma pessoa tem nas mãos, é difícil arrumar um emprego depois dos 50, imagina um senhor de idade que durante 38 anos de idade fez a mesma coisa na mesma vida e não estudou. Mas não estudou nada. Meu pai tinha um ensino primário. Depressão, tristeza. Para melhorar a situação, meu pai pegou um plano de governo que congelou todas as aposentadorias em um salário mínimo. O plano Sarney. E o plano de aposentadoria do Sarney em um salário mínimo, o salário mínimo da época era equivalente hoje a uns R$600. Você come com R$600? Você come e dá o que comer para 3 filhos pequenos? Para uma família. Para uma família? Pois bem, o que meu pai vivia? Da rescisão. Os anos que ele tinha na empresa. Legal. Entrou no lugar do Sarney, Fernando Collor. O que o Collor fez? Congelou todas as aposentadorias, congelou todas as poupanças e todas as aplicações. O dinheiro do meu pai estava na poupança, meu pai acordou um dia, não tinha dinheiro, porque foi congelado, e ele não teve dó. Não tinha dos velhinhos, não. Pega dos velhinhos, pega de todo mundo. Todo mundo, né? Congelou total. O Brasil então, foi uma crise monstruosa. Meu pai ficou sem dinheiro, com uma aposentadoria de 600. Agora imagina a mente de um cara. A minha mãe conta que nessa época teve amigos dela que se suicidaram. Agora imagina a mente de um cara que tem o orgulho de durante 38 anos da sua vida fazer hora extra, trabalhar de segunda a segunda para prover a sua família, olhar para os lados e falar assim, eu não consigo sustentar minha família. 1 AVC, 2 infartos. Depois disso? Tamanha pressão que ele recebeu. Nossa. Meu pai na cama. Minha mãe teve uma crise nervosa e por uma questão neurológica ela teve uma paralisia parcial do corpo. Só que ela teve que ir para a rua trabalhar de faxina. Minha mãe trabalhando na casa de família, arrastando uma perna. E ela trabalhava num bairro ali na região de Interlagos, um pouco afastado de casa, que tinha umas casas bonitas. Só que do ponto de ônibus até o local de trabalho, ela tinha que percorrer uma distância mais ou menos de 1 quilômetro, porque não passava ônibus nesse bairro que era meio que fechado. Olhei, hein? Ainda mais com uma perna. Arrastando uma perna. E quando chegava na casa da patroa, disfarça. Porque imagina se ela começa a arrastar a perna, a mulher olha e fala assim, pô, não posso manter essa diarista aqui. Isso. Ela não tá bem, ela não tá em condições de trabalhar. Então minha mãe disfarçando. Esse era o cenário. Esse foi o cenário aonde Ou você aprofundou. eu respondo a sua pergunta. Da onde veio o Renato Cariani? O Renato Cariani veio dessa desgraça. Uma somatória de desgraça na minha vida. Uma porção de bullying que desgraçou com a minha infância, versus um pai que foi literalmente escorraçado de uma empresa que ele dedicou uma vida inteira, por isso que eu falo do perigo de você trocar tempo por dinheiro, versus uma mãe batalhadora e guerreira que arrastava as pernas para poder trabalhar. Era isso. Na época, eu sempre conto isso quando as pessoas me perguntam. E você, ele estava numa fase de entender o mundo, né? Entender o mundo dessa forma. 13 anos de idade. 13 anos de idade. E é muito louco isso, porque na época, detalhe, só para meu pai me levou na empresa dele com 9 anos de idade. Ah, tá. Com 9 anos. Porque com 12 ele foi demitido. Tá. Exato. E aí,
E foi muito louco isso, porque dentro desse ambiente eu me recordo, ficam coisas, né? Minha mãe, quando ela não estava trabalhando, porque ela trabalhava de diarista, então tinha dias que ela não tinha faxina. Eu via uma oração do meio-dia do Paulo Barbosa, velho. Na rádio. Cara, eu e meu irmão, minha irmã já trabalhava, eu e meu irmão a gente entrava em pânico quando dava esse horário, porque ela debruçava naquele rádio, cara, e ela chorava de um jeito. Caramba. E quem quer ver a mãe chorando? É. Quem quer ver a mãe debruçada, arrastando uma perna chorando? Situação toda. Aí eu subo um dia no quarto do meu pai pega na minha mão e fala assim pra mim: filho, promete pra mim que um dia você vai ter a sua empresa, pra você não ser tratado como seu pai foi tratado por mim. Esse foi o único conselho que eu guardo até hoje, que eu me recordo piamente do meu pai se dirigindo diretamente a mim. Esse foi o ambiente que eu cresci, um ambiente de sobrevivência. Dali pra frente eu tive que começar a dar meus pulos.